Glória a Deus. Carta escrita aos Hebreus, capítulo de número 4, versículos 14 ao 16, diz assim a minha Bíblia e a sua também. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não se possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecar. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém. Capítulo de número 4 da carta que é escrita aos hebreus que estavam na diáspora, né? É interessante você observar a carta aos hebreus, porque ela não foi escrita aos hebreus que estavam em Jerusalém, mas aos hebreus que tinham mais uma vez sido exilados. Se você olha a história mesmo, né? Você vai perceber que no ano 70, Jerusalém foi mais uma vez destruída. Alguém esses dias atrás fez um estudo que diz que durante a história da humanidade, a cidade de Jerusalém foi destruída mais de 42 vezes. Pois é, mais uma vez Jerusalém foi destruída. E nessa destruição, promovida pelo general Tito, eles foram espalhados por todo o mundo. Já existia uma diáspora judaica já grande, desde o exílio. Muita gente não tinha voltado, outros já tinham saído da Judéia depois da vinda dos romanos, e agora viviam em outros lugares, como você vê, por exemplo, no dia de Pentecostes, eles vinham de todos os lugares para oferecer sacrifícios ao Senhor. Mas o fato é que depois dessa perseguição dos judeus, que culmina com a destruição do templo, no ano 70, eles foram espalhados pelo mundo. Agora, o que é interessante observar é que vários desses que foram espalhados pelo mundo, eles já eram cristãos. Eles já haviam aceitado o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Eles já tinham recebido o Messias, chamado Jesus. E nessa diáspora que acontece, nesse espalhar deles, nesse exílio moderno que acontece, muitos deles estavam longe pensando como é que a gente encaixa a história da nossa vida com a realidade do céu. Como é que a gente consegue olhar para o que a gente está vivendo e tirar alguma noção daquilo que Deus disse que a gente ia passar? Você sabe, alguém disse que a ponte mais comprida que já foi construída é a ponte entre a mente e o coração. Pensa numa ponte comprida. É você trazer com que as emoções façam sentido e fazer com que os sentidos acodam às emoções. É difícil para o meu coração entender aquilo que a minha mente já realizou. Você pensa, por exemplo, essas pessoas que foram levadas, exiladas para o outro lado do mundo, ou então muitos de nós que passamos esse exílio também, esse exílio muitas vezes feito por escolha própria, de ficar longe do nosso país e ficar longe das coisas que aconteceram, de, por exemplo, conseguir entender a realidade que o nosso país está vivendo hoje. Quando você olha a súmula de voto da última semana e fica difícil você entender o que é que está se passando e colocar a realidade, por que aquilo aconteceu. E mesmo que seja fraude, por que é que Deus permitiu? É difícil. É complicado. O início do capítulo 4, o escritor está no meio do assunto. E ele começa a falar do que a gente precisa temer a Deus por conta que as promessas que Deus fez no passado se cumpriram. E ele começa a falar assim, olha, o povo de Israel ficou 40 anos no deserto e muita gente não entrou no repouso por causa da rebelião. Deus prometeu um repouso para o povo e eles não entraram por causa da rebelião. Eles não entraram porque o seu coração foi contrário. Eles não entraram porque o seu coração ele rejeitava isso. E sabe que às vezes rejeitar Deus não é dizer não para Deus, mas dizer sim para todas as outras coisas? Às vezes aquilo que a gente rejeita de Deus não é simplesmente olhar, Deus, eu não quero a sua opinião. É simplesmente levar à consideração a opinião de todas as outras coisas e não a de Deus. É dar razão a todas as vozes que vêm na sua mente, menos a da palavra de Deus. É fazer com que todas as outras vozes sejam vozes sábias na sua mente e na sua alma, menos aquilo que diz a palavra de Deus.
Era complicado para Moisés falar para eles, olha, eu vou te levar para uma terra que manda leite e mel. E por que eles foram então, pastor? Porque eles não tinham outra opção. Ficar no Egito era ser escravo. E não é que rapidinho eles começaram a achar que até ser escravo era melhor? Não durou muito tempo. Para que eles olhassem assim, rapaz, se eu soubesse que aqui na América era tão difícil, eu ficar lá no Brasil para trabalhar para tanto que eu trabalho aqui. Para correr atrás do tanto que eu corro aqui. Não, e aí que eu vou ter liberdade financeira? Mas o tanto que a gente faz, a gente não consegue nem desfrutar. Eles achavam que o repouso era o deserto. Eles achavam até mesmo que o repouso era Canaã. Canaã não era o repouso. Era a presença de Deus que era o repouso. Era a companhia do Senhor de dia e de noite que era o repouso. Era a comunhão com Deus que era o repouso. Mas eles andando no deserto e sofrendo tudo aquilo que acontecia, tem uma passagem que fica muito claro isso, quando eles chegaram em Meribá, nas águas amargosas de Meribá. E as águas ficaram doces. Moisés jogou um pedaço de tronco na água e as águas ficaram doces. E aí Moisés mostra que ele falou assim, olha gente, quebranta o coração. Olha só o que Deus já fez. Olha o que Deus já te trouxe. Olha até o tanto que você já andou. Quebranta o coração. Deus é um Deus bom. Não demorou muito tempo. Por que é que você trouxe a gente para morrer no deserto? Por que é que você me trouxe aqui? Sabe, na época que a gente ficou cuidando dos casais jovens lá da nossa igreja, e quando era casal jovem, não era gente que era jovem, casado, era gente que casou e o casamento era jovem. Vários dos casais que a gente cuidava, já contei isso para você, estavam no segundo, no terceiro casamento. Alguns casais maduros já, vivendo novas experiências, porque acabaram de chegar nos Estados Unidos. E uma das reclamações e uma das queixas que a gente ouvia várias vezes, principalmente das irmãs, era olhar para o esposo e falar assim, você me trouxe para cá para sofrer. Você me trouxe para cá, você olha a besteira que você fez com a gente. Olha o que você está fazendo a gente passar, como povo no deserto. Porque, na verdade, também, muito Moisés não ouviu a voz de Deus para vir. É verdade também. Teve muito Moisés que botou o pezão e veio. Veio porque quis, veio porque a expectativa era boa, veio porque ele tinha vontade de fazer. Mas é o seguinte, Moisés, se você chegou aqui desse jeito, e você viu a vontade de Deus aqui, e começou a se submeter a ela, Deus te abençoa, viu? Fica tranquilo. E você, Israel, que está acompanhando Moisés aí, se você chegou aqui, conhece agora um homem que está do seu lado, que é quebrantado, que busca ouvir a voz de Deus e busca seguir ao Senhor, fica tranquila, Canaã é o seu lugar. Isso se você não se rebelar. A rebeldia é alguma coisa, irmãos, que tira o projeto de Deus se conclua na nossa vida. A rebeldia impede com que Deus faça com que nós consigamos alcançar a bênção. É a rebeldia. E a rebeldia, mais uma vez, às vezes ela não se manifesta na raiva, no não quero fazer. Mas às vezes ela se manifesta em observar, isso aqui é melhor. Desse jeito é melhor. A minha maneira é melhor. Segundo as minhas visões é melhor. Segundo o meu propósito é melhor. A gente percebe que esse contexto de descanso que é oferecido por Deus é dado até mesmo a partir do próprio Senhor. O versículo de número 4 diz assim, ó, porque em certo lugar disse assim no dia 7º, e repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia. Quando a gente olha o repouso de Deus, a gente fala assim, Deus foi descansar na rede, né? Deus pegou e falou assim, quer saber, hoje, cada um por si, eu vou dormir até mais tarde. E ninguém me incomode, desliguei o telefone celular, desliguei o WhatsApp, desconectei até a internet, desliguei até a campainha da casa para ninguém bater aqui, arranquei até a porta para ninguém bater na porta. Hoje ninguém me incomoda que eu vou descansar. Descanso não é isso. Descanso não é inatividade. Descanso não é você tirar aquele dia de folga e ficar até mais tarde. Descanso não é isso. O descanso em Deus não é uma inatividade, não é ficar sem fazer nada.
mas é uma atividade de desfrutar do que foi feito. Descansar em Deus é desfrutar do que Ele já fez. É desfrutar do que você já caminhou. É desfrutar daquilo que você já recebeu. Descansar em Deus é chegar em casa e depois de um longo dia ser abraçado pelos seus filhos, passar tempo com a sua esposa, ouvir um ao outro, compartilhar aquilo que Deus tem feito. Isso é descansar. A gente fala assim, o dia que eu vou conseguir descansar é o dia que eu vou ficar livre de todo mundo. Não, vai ser o dia que você desfrutar de todo mundo. Alguém disse há pouco tempo atrás, e eu tomei aquilo como uma expressão muito especial daquilo que isso significa. A palavra shalom no hebraico significa paz, mas muito mais do que isso. É paz, justiça, está ligado diretamente também à completude. E alguém explicou assim, que shalom é quando você entra numa casa que está aquecida, uma casa que está repleta, uma casa que está bem abastecida por alimentos, e você vê o pai, os filhos e a mãe em volta de uma mesa, vivendo em harmonia, em comunhão. Aquilo é shalom. É quando tão completo, é quando tem condição de um desfrutar do outro. Existe uma amizade, um companheirismo que vai além das diferenças. Existe uma companhia que vai além dos problemas que cercam a família. Existe algo de bom que as pessoas preferem aquilo do que qualquer outra coisa que pareça um pouco melhor. Apesar de todos os problemas. Tem um seriado da igreja, ou seriado da televisão, da igreja não. Tinha uma série na televisão que era muito engraçada, que a gente sempre assistia uns pedaços, né? E tinha um tal de personagem nessa série, eu não vou falar o nome, mas você vai lembrar da série agora. O nome dele era Agostinho. Ele era motorista de táxi. E o Agostinho era casado com a Maria Isabel. E ele falou assim, Maria Isabel, eu te amo muito, porque meu amor para você é na medida da proporção que você é difícil. E você é difícil, Maria Isabel, então eu te amo muito. O amor não se manifesta naquilo que simplesmente que nós somos iguais. Por mais que a piada do Agostinho seja engraçada, ela traz uma verdade muito grande. Que o amor do companheirismo manifestado é até onde a gente vai para continuar amando. É até onde a gente vai para continuar crendo. É até onde a gente vai para continuar junto. A palavra de Deus vai dizer que Israel chegou a tal ponto que Deus olhou para Israel e falou assim, vocês não vão entrar no meu repouso. Não dá. O afastamento dele chegou a tal ponto que ele falou assim, vocês não entram. Esquece. Aqui vocês não entram. E eu vou matar a geração de vocês toda no deserto para que a próxima entre. Um a um morreram. Só sobrou Josué e Calebe. Porque Deus prometeu, na sua ira e no seu furor, não vão entrar no meu repouso. E como é difícil, irmãos, quando Deus decide alguma coisa que também é contra nós. Quando Deus decide alguma coisa que é a nosso favor, é uma bênção. Mas quando Deus decide alguma coisa que é contra nós, não adianta ser Daniel, Jó e nem Noé. Vai todo mundo passar pelo problema. E aquela geração inteira morreu no deserto. E não conseguiu entrar. Mas aí, através de Davi, ele determina outra vez. Resta ainda um repouso para o povo de Deus. Que mesmo que depois de toda a luta, depois de todos os problemas que eles causaram a Deus, Deus renova a promessa do repouso. E esse repouso, ele diz, que era muito melhor do que aquele primeiro que havia acontecido. Que era muito melhor do que aquele primeiro que havia sido promovido. E no versículo de número 11, ele fala assim, olha, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência. E aí aparece um dos versículos mais famosos da palavra de Deus, as pessoas conhecem muito ele. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Como é que faz, então, para que eu guarde o meu coração, para que eu entre naquele repouso?
Como é que faz, então, para que eu consiga acompanhar o projeto de Deus e cumprir a entrada daquele repouso? A palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Primeiro porque ela é viva, porque ela não simplesmente está coadunada à cabeça do século I. Quando você abre a palavra de Deus, você percebe que parece que a pessoa que escreveu ela estava hoje de manhã escrevendo. A pessoa que redigiu aquele texto, parece que ela estava amanhã cedo escrevendo a Bíblia. Ela já sabe o dia de amanhã. Ela já conhece os percalços do mundo hoje. Ela fala assim, ela é viva, mas ela não é só viva de saber o que vai acontecer. Ela é eficaz. Você sabia que tem uma diferença entre ser eficaz e ser eficiente? Ser eficiente é fazer bem, mas ser eficaz é resolver. Tem muita gente que é eficiente, ele faz bem feito. Tem muita gente que é excelente, ele faz uma qualidade superior, mas não é eficaz. Mas não é eficaz. Tem muita gente que não é eficaz. Ele não resolve o problema. Não traz solução. Não muda a circunstância. É aquelas pessoas que prometem. Falam bem quando prometem. Se comportam bem quando prometem. Mas não cumprem. Não adianta. A palavra de Deus, ela é viva. Mas ela também é eficaz. Agora, a sua eficácia está ligada direto àquilo que ela faz. Ela é penetrante. Penetra até a alma. Até a divisão entre a alma, as juntas e medulas. Entre o espírito, a alma, juntas e medulas. Ou seja, ela entra na onde o homem se divide. Até onde o homem se divide. Quando você vai para Davi, Davi fala assim, guardei a tua palavra no meu coração. Você sabia que o coração é a junção da alma e do espírito? É no coração? É o centro da sua vida. É o centro da sua personalidade, é o seu coração. É onde a alma se junta com o fôlego de vida, o espírito. E onde dá todas as decisões da vida. É por isso que o escritor de Provérbios falou assim, filho meu, dá-me o teu coração, porque do teu coração procedem as saídas da vida. É de lá que você toma a decisão. E aqui, o escritor aos Hebreus está falando que a palavra de Deus penetra lá, nessa divisão. Ela fala assim, olha, isso aqui é coisa da sua alma. Isso aqui é coisa do seu espírito. Isso aqui é coisa do seu corpo. Juntas e medulas. Isso aqui é coisa porque você está doente nessa área. Isso aqui é coisa porque você está doente naquela área. E ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 fios. Sabe por quê? Porque ela não é de direita nem de esquerda. Ela não é também de centro. Ela divide. Ela não está dividida por assuntos políticos e sociais. Ela está dividida por quem você é diante de Deus, que é mais importante do que tudo isso. Eu gosto de alguma coisa que o nosso pastor falou alguns anos atrás. Quando Jesus voltar, ele não vai se filiar ao Partido Democrata ou Republicano. Ele não vai promover a candidatura do Biden ou a candidatura do Trump. Ele não vem para cumprimentar o Bolsonaro lá no Palácio da República, nem vem para dar um dedo novo para o Lula. Quando Jesus voltar, a palavra de Deus fala que ele vai tomar o poder. Ele vai tomar o poder. O poder é dele, ele toma o poder. E nesse tomar o poder, eu também não quero ser encontrado fazendo politicagem ou coisas sociais a respeito de um pensamento ou de outro. Eu quero estar no centro da vontade de Deus, sendo referido pela palavra dele, sendo cortado pela palavra dele, para que eu possa entrar no novo repouso. A palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de 2 fios, e é apta para discernir as intenções do coração. Ela é apta para dizer para você, isso que você está fazendo é só para aparecer. Ela é apta para dizer para você, continua nesse propósito, mesmo que todos te diminuam. Ela é apta para te dizer, você vai vencer para a glória do meu nome. Ela é apta para te dizer, desista disso porque eu não estou nesse negócio. Ela é apta para te dizer isso. Para discernir as intenções do seu coração. Para te guiar no caminho certo. Para te levar até onde Ele quer.
E essa aptidão de discernimento do coração, ela vai muito além das nossas percepções, da nossa eficácia. No versículo de número 3 ainda ele fala assim, olha, não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. Diante de você, e você diante de mim, tem muita coisa que você não gostaria que as pessoas soubessem. E tem muita coisa que eu não gostaria que as pessoas soubessem. Mas diante dele, todas as coisas estão nuas e patentes. Mas diante dele, os olhos como chama de fogo, consomem todos os nossos pensamentos. Aquilo que nós fizemos no passado, aquilo que nós pensamos em fazer no futuro, as ideias que nós tivemos, os planos que nós já traçamos, as fugas que nós já fizemos na nossa mente. Ele sabe. E é importante nós sabermos que ele sabe, porque depois a gente vai ter que tratar com ele justamente. O versículo de número 14 começa justamente onde nós lemos. Nós temos então agora um sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. A palavra de Deus vai tratando a respeito da falibilidade de todos os pensamentos de todos os homens. Mas agora ele fala assim, é o seguinte, nesse tratar, a gente tem um sumo sacerdote. Sabe o que fazia o sumo sacerdote? Ele representava Israel diante de Deus. O sacerdócio era representar o homem diante de Deus, mas o sumo sacerdote representava a nação toda diante de Deus. Aqui aos Hebreus ele fala assim, olha, nós agora temos um outro sumo sacerdote. E o sumo sacerdote é Jesus, o Filho de Deus. Ele nos representa diante de Deus agora. Sabe todos os problemas que nós tivemos? Agora ele apresenta o sacrifício da cruz do Calvário para nos limpar diante dele. Ele apresenta lá no céu o sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus. E ele fala assim, não é um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque ele também foi tentado em tudo. Ele também passou por todos os problemas. Jesus já teve, na nossa linguagem, Jesus já teve 36 anos de idade. Ele já teve 21. Ele já teve 40 e pouco. Jesus já teve 5 anos de idade, ele já teve 100. O que eu quero dizer com isso? É que Jesus, na sua humanidade, passou por todos os problemas que um ser humano passa. Mas Jesus nunca foi velho. A palavra de Deus fala que ele foi tentado em tudo. E nesse tudo que um ser humano possa ser tentado, ele foi. Todas as condições que um ser humano é levado, ele foi levado. E ele passou por todas essas tentações, sem pecar, sem mudar o propósito. Sem dizer, Deus, eu prefiro a minha ideia do que a do Senhor. E quando é que você prova isso, pastor? Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice sem que eu beba. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade se faça. Jesus sabe o que é que tem uma vontade virada do avesso. Ele sabe o que é desistir de um sonho. Ele sabe o que é ter vontade de alcançar certa coisa e não chegar lá. Ele sabe. Na sua humanidade, quem é que sabe entrar no coração do Senhor Jesus Cristo e descobrir qual que era o plano humano que ele fazia para si, para ele dizer isso? Porque existe uma rege de pessoas que tira a humanidade de Jesus em falar que ele não foi tentado. E a Bíblia diz que ele foi. E ser tentado não é pecar. Pecar é cair na tentação. Ser tentado é a provocação ao pecado. É a provocação, olha, vem aqui, ó, faz o seguinte, ó, se você me adorar, eu vou te dar todos os reinos da terra. Faz, ó, vem aqui, ó, seguinte, ó, faz o seguinte, essas pedras aí, ó, transforma-las em pães. Você está sem recurso agora porque Deus não deu, dá um jeito aí, dá seu jeito, você consegue dar um jeitinho. Faz um jeitinho seu. Se você fizer desse jeito aqui, você consegue. Poxa, Deus não colocou essa oportunidade. Você acha que se Deus não quisesse, essa oportunidade ia aparecer na sua frente? Você acha que se Deus não quisesse, não ia aparecer essa maneira de, faz aí, ó, vai dar certo. Ninguém vai saber, bobo. Mas a palavra de Deus fala que em tudo ele foi tentado. Sem pecado. Sem tropeçar, sem errar.
E é por isso que nós temos condições de confiar nele. E é por isso que nós podemos servir a ele para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Você não diz glória a Deus por isso? O pedido que o escritor faz é que nós precisamos de reter firme a nossa confissão. Sabe o que é reter firme a confissão? É continuar cumprindo de acordo com aquilo que nós confessamos a primeira vez. Confessou Jesus, continua retendo firme a confissão. Diz que ele é Deus, continua retendo firme a confissão. Diz que ele é suficiente, continua retendo firme a confissão. Não volte atrás por causa das circunstâncias. Não volte atrás por causa do problema. Não volte atrás porque a vida está indo contrária a você. E aí fala que nós não temos justamente como compadecer, mas em tudo ele foi tentado, mas sem pecar. Agora o versículo de número 15. Que é onde justamente nós queremos chegar. Chegamos, pois, com confiança. Sabe o que é a confiança? Existe uma dificuldade muito grande em traduzir a palavra fé para o Novo Testamento. A palavra fé só aparece no Novo Testamento. Porque a palavra fé é uma expressão da confiança devotada do judeu em Deus em grego, pistis, a fé. Se você abre, por exemplo, na Bíblia messiânica, a Bíblia judeu-messiânica, você vai ver que a galeria dos heróis da fé é a galeria daqueles que confiaram em Deus. A palavra confiança está escrito lá. Porque dentro do pensamento teológico do hebreu, não existia a palavra fé. A palavra fé é uma percepção grega, helenista, daquilo que é a confiança do Antigo Testamento. Aquela confiança, por exemplo, de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Olha, eu não vou ter nem dar resposta para você, ó rei. Se ele quiser salvar a gente, ele salva, se ele não quiser, mas é o seguinte, nós vamos para a fornalha e Deus vai fazer o que ele quiser. Essa confiança no Novo Testamento é traduzida por fé. E aqui o escritor, em português, a tradução em português, acabou pegando realmente a raiz da palavra confiança. Está falando assim, olha, vamos chegar, pois, então com confiança. Essa confiança podia ser traduzida por fé. Vamos chegar com fé, com confiança, diante do trono da graça. Sabe o que você veio aqui fazer hoje, nessa noite, nesse culto? Você veio se apresentar diante de Deus e falou, Senhor, eu estou diante hoje do Senhor. Eu não estou diante do pastor, eu não estou diante dos irmãos da igreja. Eu estou aqui olhando para o Senhor agora. Eu vim aqui te adorar diante do trono da graça de Deus. Está cheio de gente aqui, está cheio de gente em volta. Mas de maneira espiritual, eu estou entrando na sala do trono de Deus, lá no céu, e me apresentando com confiança diante do trono de Deus. Eu estou limitado no meu corpo físico, mas a minha fé, a minha confiança de que Ele está me vendo e está me ouvindo, me faz chegar lá na frente dEle agora, e Ele está me vendo, como se eu estivesse lá mesmo. Ele me recebe no trono. Ele me recebe na sala do trono. Ele me recebe na sala do trono. O sangue de Jesus, como foi falado aqui, me dá acesso para que eu entre lá e apareça diante dEle. Antes eu não podia, mas agora eu posso. Antes eu estava bloqueado de fazer isso. Só no sumo sacerdote uma vez por vez, mas agora através desse sumo sacerdote, o véu ficou rasgado de cima a baixo. Eu posso entrar. Eu posso entrar até o trono da graça de Deus e aparecer diante do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia. Existia uma lei, antigamente, que você só podia aparecer na frente do rei se o rei levantasse o cetro. Se ele não levantasse o cetro, você morria. Se ele levantasse o cetro, era um sinal de misericórdia. Sabe o que é misericórdia? Misericórdia não dá para você o que você merece. Você merece morrer, e aí você não morre. O que é isso? Misericórdia. Você cometeu um crime, você merece pagar pelo crime, e alguém fala assim, não, você não vai precisar de pagar por isso não. Isso é misericórdia. Olha, entremos no trono da graça a fim de recebermos misericórdia. Alcançar misericórdia, é isso que está escrito? Alcançar misericórdia? Alcançar misericórdia. Sabe o que isso significa? É que do lado de fora você não alcança. Do lado de fora você não alcança misericórdia.
Do lado de fora da sala do trono você não alcança misericórdia, você alcança se você entrar. Você alcança se você chegar. Você só vai alcançar misericórdia quando você chegar lá na frente da sala do trono. Então deixa eu te falar uma coisa para você. Todas as vezes que você vem a esse lugar adorar a Deus, você vem aqui prestar esse culto, saiba que quando você entra diante dele, você está alcançando misericórdia. Era para você ter sido já morto há muito tempo. Era para você ter sido aniquilado da terra há muito tempo. Era para a sua história ter sido apagada há muito tempo. Mas porque você entrou diante de Deus, no trono da graça de Deus, você alcançou misericórdia. Deus te deu misericórdia, derramou misericórdia na sua vida. Só que você alcança misericórdia e tem mais um presente. Qual que é o outro presente que está aí? Me pergunta por quê. Estou parecendo um Alderi hoje. Acha a graça. Você alcança misericórdia, mas a graça você acha. Sabe por quê? Porque alcançando misericórdia, de maneira imediata, agora a graça é encontrada por você. E sabe o que é a graça? É o favor imerecido. Você não merecia, mas Ele te dá uma bênção. Você não merecia, mas Ele abençoa a sua família. Você não merecia, mas Ele alcança a sua casa. Você não merecia, mas agora Ele te levanta e te eleva e te dá ministério e te chama para a sua obra. Você não merecia, mas agora Ele faz de você um filho dEle. E olha que bênção. Há 5 minutos atrás você era condenado. Agora você sai de lá de dentro da sala como embaixador do reino. Você tinha acabado de entrar lá dentro como uma pessoa sem futuro. Sai de lá com um plano de governo para estabelecer na terra. Só porque você entrou na sala do trono da graça. Muda tudo. Muda a vida. Muda a perspectiva. Agora, sabe o que mais dói às vezes? Pelo Espírito de Deus, a tristeza de Deus que Paulo fala. Sabe qual é a tristeza de Deus? É que você continua vivendo os seus dias como se isso não fosse uma realidade. Como se isso não fosse verdade. Segunda-feira de manhã chega e todas as coisas voltam no mesmo lugar. Segunda-feira de manhã chega e novamente você entra na sala do trono do YouTube. Você entra na sala do trono do entretenimento. Você entra na sala do trono do trabalho. Você entra na sala do trono das causas da vida. Mas, pastor, você está falando que eu não preciso trabalhar? Não, você precisa trabalhar e trabalhe muito. Só que trabalhe de dentro da sala do trono, da graça, por gentileza. Trabalhe de lá de dentro. Trabalhe de lá alcançando misericórdia e achando graça. Alcançando misericórdia e achando graça. De lá de dentro. De lá de dentro comece a ministrar as vidas. De lá de dentro comece a trabalhar nos seus propósitos. De lá de dentro comece a alcançar as pessoas que estão perdidas. E aqui é fantástico que eu acho isso aqui. A fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Eu já ouvi várias vezes isso, acho muito bonito. Ah, pastor, eu sirvo a Deus porque Deus é bom, eu não quero nada de Deus. Por que não? Deus tem um monte de coisa para te dar. Eu não sirvo a Deus porque eu quero alguma coisa dele. Mas por que você não quer nada dele? Ele tem um monte de coisa para te dar. Você não vem a Deus porque você quer alguma coisa dele? Não é verdade. Sabe por quê? Porque até o filho pródigo estava com fome. Você veio a ele porque você não só queria o que ele tinha, mas você precisava do que ele tinha. Você precisava, seja sincero, você precisava do que Deus tinha. Você não tinha como alcançar em outro lugar o que Deus tinha. Então você veio para ele porque ele tinha alguma coisa. Você vai criando amizade com ele e você permanece com ele agora porque você tem a ele. Mas você veio para ele porque você precisava de alguma coisa. Você veio para ele por causa do que ele tinha e agora ele tem mais. E sabe o que o escritor dos Hebreus está falando? É o seguinte, ó, chegar ao trono da graça para você alcançar a misericórdia e achar graça, para sabe o quê? Quando chegar o tempo da necessidade, você ser ajudado. Para o tempo que as coisas subirem até o nariz, você receber a ajuda de Deus. O escritor do Salmo de número 32, aquele salmo que eu sempre gosto de falar, de cada 10 vezes que eu prego 15 eu falo dele. Olha, porque todo aquele que é santo orará a ti a tempo de ser ajudado. Olha só. O santo está orando a Deus, o justo está orando a Deus, porque ele sabe que ele vai receber a ajuda de Deus. Eu vou manter minha comunhão para continuar amigo de Deus, porque Deus tem alguma coisa para mim. E sabe de uma coisa? Deus não se desagrada disso não, meu amigo.
Porque Ele fez as coisas para serem assim. Ele fez a gente para ser dele. Agostinho de Hipona escreveu uma das frases que eu acho mais fantásticas. Nós estamos completamente sem descanso, e o nosso coração não descansa até que descanse nele. Em outra expressão, ele fala assim, nós somos feitos para Deus, e enquanto não estamos em Deus, nosso coração não descansa. Não tem jeito. Então busca Ele para que Ele te ajude em tempo oportuno. Busca Ele para que você tenha a bênção dEle no tempo oportuno. Você quer vencer? Busca a Deus. Você quer alcançar? Busque a Deus. Você quer ser vitorioso? Busque a Deus. Você quer uma família feliz? Busque a Deus. Você quer filhos obedientes? Busque a Deus. Você quer um casamento feliz? Busque a Deus. Busque a Deus. Vá atrás de Deus aonde Ele estiver. Vai atrás de Deus. Entre no trono da graça para você receber, achar misericórdia e achar a graça e você ser ajudado em tempo oportuno. Alguns dias atrás alguém falou que significa oportunidade. Eu achei fantástico. Sabe o que significa oportunidade? Quando a pessoa estava no mar e aparecia um vento que jogava a pessoa ao porto, falou assim, ó, esse é um vento oportuno, que leva a gente em direção ao porto, que leva a gente a um lugar seguro. Oportunidade significa justamente isso, ser movido ao lugar da segurança, ao lugar do projeto, ao lugar da vitória. O escritor aos Hebreus está convidando a nossa alma, ei, abre o ouvido, abre o olho, entra no trono da graça, para que chegar no momento onde o vento estiver soprando favorável, você participar. Porque o final que ele promete é justamente isso, para que nós possamos entrar no trono da graça de Deus. Entrar no repouso de Deus, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero terminar contando uma história. Aconteceu um caso nos Estados Unidos, esse é um fato verídico. O rapaz estava dirigindo de madrugadinha, saindo para o trabalho. E na hora que ele estava indo para o trabalho dele, estava no horário escolar também, ele estava com muito sono, havia trabalhado muito no dia anterior, e ele infelizmente atropelou um menino para a escola. E o menino morreu. E por conta que ele estava com muito sono, e aquilo era mais ou menos como se ele tivesse embriagado, a justiça naquele estado fez um estardalhaço naquele caso dele e condenou ele à morte. Foi um caso terrível, existia muita divisão no meio da população a respeito de se ele devia morrer, se ele não devia morrer. E o fato era que ele havia cometido o crime era dele, mas era um crime que ele não se sentia completamente culpado. E aí um dia ele estava prestes a morrer e ele já havia pedido a Deus tantas vezes para Deus abrir uma porta, livrar ele de alguma maneira, fazer alguma coisa. E um novo governador subiu ao governo daquele estado, um cara que saiu do nada e conseguiu chegar ao governo do estado. E quando ele ouviu a história daquele rapaz, ele falou assim, olha, esse rapaz realmente é culpado. Só que eu, como governador desse estado, tenho poder para tirar ele da cadeira elétrica, eu posso perdoá-lo. Então ele combinou com alguns assessores e combinou de ir até a cadeia. Aquele rapaz já estava no corredor da morte, esperando alguns meses para morrer. E ele então, aquele governador se vestiu de pastor e pegou uma Bíblia e colocou a carta do perdão no meio da Bíblia e foi até a cadeia. E chegou na frente da cela e falou assim, meu jovem, eu vim aqui para orar por você. E aí aquele jovem já desgostoso de nunca ter ouvido uma resposta de Deus, nunca ter ouvido algo de Deus sendo respondido, falou assim, olha pastor, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero Bíblia, eu não quero oração, eu não quero nada. E o governador travestido de pastor ficou insistindo, escuta, mas eu tenho uma notícia boa para você, eu não quero saber de notícia de Deus nenhum, porque eu já fiz a minha decisão, eu não acredito mais em Deus. Meu jovem, não diga isso. Ainda há esperança. Que esperança que há, pastor? Não tem esperança nenhuma. Deus já cerrou o céu e não me ouve mais. Eu me recuso a entrar no trono da graça. Então o governador ficou bastante chateado com aquilo, consternado, e percebeu que o caráter que haviam descrito aquele rapaz já não era aquela pessoa há muito tempo. Desistiu então, virou as costas e foi embora sem se identificar.
Já veio um dos carcereiros e falou assim: meu amigo, você é louco. Como assim? Você é louco, meu amigo. Aquele pastor era o governador. Ele veio aqui para te libertar. Mas agora ele estava ali fora, saindo do lado de fora, rasgando a carta que ele trouxe de perdão. Você perdeu de ser perdoado. Depois daquilo, até o último dia de morrer, aquele preso sempre contava a história para os outros presos, dizendo assim: eu estou aqui não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Eu estou vivendo nessa condição, não por causa do crime que eu cometi, mas por causa do perdão que eu rejeitei. Tem muita gente vivendo em miséria na vida, porque não entra diante do trono da graça para encontrar misericórdia e graça, o perdão de Deus. Tem muita gente que se recusa a falar: Senhor, olha, eu preciso. O tempo está contrário. Eu preciso da oportunidade que vem do Senhor. O vento é contrário. Eu preciso da oportunidade que vem do Senhor, para a glória do nome de Jesus. Eu quero orar um minuto para as pessoas que a gente vem no nosso coração, na nossa mente. Fique em pé, por gentileza. O que você faria na sua vida se não fosse Deus? Se Deus não tivesse entrado na história e mexido aquilo que Ele mexeu, o que você ia fazer? Se Deus não tivesse entrado no circuito e mudado as posições, como é que você ia sair dessa, hein? E eu posso dizer para você, eu não tinha saído. Para esse tipo de dia, eu me lembro muito bem quando eu fui lá no departamento de polícia de Coral Springs, porque eu dei a ré no meu carro e prendi a perna de um menino de 14 anos entre o meu carro e o carro de trás. E a polícia foi lá, e querendo descobrir quem eu era. Por fim, eu tive que falar que eu era eu e eu não tinha carteira. Aí eu fui me explicar para o policial lá no departamento de polícia de Coral Springs. E eu fui da minha casa até Coral Springs, que é umas 13 milhas, agradecendo a Deus pelos anos de América e pedindo para Deus ajudar a Ana na transição para o Brasil. O Noah tinha 2 meses de idade. Quando eu cheguei lá, aquele homem me ouviu minha situação, e eu comecei a explicar para ele que eu estava sem carteira por causa que eu era ilegal. Ele falou assim: para de me confessar crime. Eu só preciso do seu número de carteira para colocar isso aqui para o departamento de trânsito, mandar para o seguro, e eu não quero mais saber da sua vida. Vai embora, vai viver com a sua família, vai viver aquilo que você tem para você. E quando eu olho aquela situação, e quando eu me lembro daquele dia, a única coisa que vem no meu coração é: o que eu faria se não fosse Deus? Como é que eu teria saído daquela se Deus não tivesse colocado a sua mão? Se Ele não tivesse feito com que as coisas fossem pior? Essa semana, muitos dos irmãos estão sabendo, a Ana está com as costas inflamadas. Eu estava no único evento desse ano que é muito difícil sair, um evento que é muito importante, e o meu trabalho é suportar o trabalho dos outros. Tem muita gente que depende do trabalho que eu faço para poder fazer o trabalho deles. É difícil sair do lugar e vir para cá. Estou saindo. Me entenderiam perfeitamente, entenda. Eu não estou dizendo que as pessoas me obrigam a estar lá, me entenderiam perfeitamente voltar. Mas era difícil para mim. Na semana que a Ana tem a maior crise das costas, é a semana que o irmão dela vem tirar a carteira aqui. E passa os exatos dias que ela precisa, os exatos dias mais difíceis ela passa com o irmão dela em casa, ajudando ela. E no dia que ele vai embora, 2 horas depois eu chego de avião. Há questões na vida que nós vamos precisar passar, mas é muito melhor passar com Deus cuidando da gente, não é verdade? A avó da Ana, eu estou terminando, só deixa eu contar para você, porque o convite vai fazer parte disso aqui. A avó da Ana, alguns anos atrás, teve um AVC. Na mesma semana que ela teve um AVC, a filha dela que cuidava dela também teve um AVC. As duas passando mal dentro de casa. Mas naquela mesma semana, a filha veio do norte para passar com a mãe, e a irmã da tia da Ana veio do Brasil para passar um tempo com a mãe também. Naquela semana tinha uma pessoa para cuidar de cada uma das duas. Ai, que chato, elas perderam as férias dela. Não, Deus preparou para que no momento da luta tivesse apoio, tivesse ajuda.
ser ajudado em tempo oportuno. O salmista falou assim, olha, me cercaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi meu amparo. Me cercaram no dia que as coisas eram ruins, mas Deus me ajudou. Nós nunca temos visto um tempo de calamidade contra nós crescendo tanto. Mas o que eu estou oferecendo para você hoje, ei, entra comigo aqui na sala do trono da graça, porque lá dentro tem misericórdia, tem graça para você, e Deus vai te ajudar no momento que a dificuldade crescer mais, em nome de Jesus. Se você tem necessidade de alguma coisa na sua vida, que você precisa que nesse tempo oportuno Deus te ajude, eu quero convidar você a vir aqui à frente, para entrar no trono da graça, porque eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, agora me regozijo desde que o aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando Ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus, desde que Ele estendeu a sua mão para mim. Pai, no nome de Jesus, ó Senhor, Pai, que eu estou orando diante do Senhor, Pai. Eu ministrei a Tua palavra, Senhor, aos Teus filhos, ó Senhor. Eu falei do trono da graça, Senhor, de onde emana, Senhor, Pai, todo o bem, toda a beneficência. Senhor, Pai, de onde sai, Senhor, todas as Suas benesses, de onde sai todas as Suas bênçãos, ó Pai. E nós estamos aqui, Senhor, Pai, em tempo oportuno, Senhor, Te buscando, Jesus. Apresentando o nosso coração diante de Ti, sabendo que é só o Senhor que pode nos ajudar, Pai. Nós estamos vindo aqui, Senhor, por necessidade, Senhor. Nós estamos diante de Ti porque nós precisamos do Senhor, Pai. Porque nós não temos outra pessoa que nos possa nos ajudar, Senhor. Porque nossas mãos, ó Senhor, nosso pensamento e até mesmo a nossa comunidade de amigos não é suficiente, ó Deus. Só o Senhor é suficiente para nos ajudar, Senhor. Só o Senhor é suficiente, Pai, para estender a Tua mão, Senhor, e mudar a circunstância, Pai. Só o Senhor, Pai, pode nos ajudar de verdade e mudar a nossa situação de verdade, Senhor. Então, Pai, recebe, Senhor, Pai, o nosso esforço, ó Deus, de, Senhor, Pai, na fraqueza encontrar força, Senhor, para vir diante de Ti apresentar a nossa vida, Senhor, no trono da Tua graça, Senhor, Pai. Onde, Senhor, Pai, nós somos recebidos primeiro, Senhor, porque o Teu Filho foi recebido lá, Senhor, porque Ele abriu o caminho, Senhor. Nós estamos aqui em nome de Jesus, foi o Senhor quem abriu o caminho, Senhor, Pai. Agora derrama, Senhor, graça, misericórdia, Senhor. Derrama oportunidades, ó Senhor, Pai, na vida dos meus irmãos e amigos, ó Pai. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém.